Olá, queridos irmãos e irmãs. Dia 9 de novembro, segunda-feira, hoje nós temos a memória da dedicação da Basílica do Latrão. A Basílica Lateranense, catedral da Igreja de Roma, construída por Constantino no tempo do Papa Silvestre I, 314 a 335, é considerada a mãe de todas as igrejas. O aniversário de sua dedicação, celebrado originariamente só em Roma, comemora-se em todas as comunidades do rito romano. O evangelho que nos é proposto, mediante a memória da Basílica de Latrão, é o Evangelho de João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22, que nos diz o seguinte: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou-se os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Aqui nós temos uma visão duas visões de igreja que se complementam. A igreja de pedra, a instituição, no qual nós celebramos a memória da Basílica de Latrão, como eu li na introdução, a mãe de todas as igrejas do rito romano. E temos a igreja templo de Deus, que somos todos nós. Todos nós somos templo de Deus, morada do Altíssimo. Ele mora e habita dentro de nós. Todo cristão batizado é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a Trindade mora nele. E, consequentemente, ele se torna templo de Deus. Daí Jesus utilizar essa metáfora quando ele diz: Destruí este templo e em 3 dias eu levantarei. Lembro a vocês, queridos irmãos e irmãs, que a expressão levantar na Sagrada Escritura está intimamente ligada ao aspecto da ressurreição. Quando Jesus pega alguém que está dormindo e o levanta, na verdade, dormir representa morrer. Levantar representa ressuscitar. Então, aquele que se levanta é aquele que ressuscita. Quando Jesus curava os coxos, ou seja, os paralíticos, ele pegava pela mão e levantava, porque aquela pessoa ela estava morta socialmente falando, ela vivia à margem da sociedade, porque ela era vista como alguém que era amaldiçoada ou pecadora. Por quê? Porque ou ela ou seus pais tinham pecado. E por causa do pecado, ela estava naquela situação. Ela tinha contraído aquele problema. Então, quando Jesus curava essas pessoas que sofriam de paralisia, de surdez, de cegueira, na verdade, essas curas representavam muito mais do que curas físicas. Representavam também curas emocionais e espirituais. Porque pelo fato daquelas pessoas serem consideradas pecadoras ou amaldiçoadas por Deus, elas muitas vezes eram banidas do convívio social. Elas viviam à margem da sociedade. Elas não podiam trabalhar, então o único modo de sobrevivência delas era mendigar. Então, quando Jesus curava, levantava essas pessoas e devolvia a elas a dignidade, elas podiam retornar ao convívio social. Então, as curas eram curas muito mais do que curas físicas, eram curas psicológicas e emocionais. E todas elas representavam a construção do templo de Deus. Então, hoje, no dia da Basílica de Latrão, a reflexão que fica para nós é o templo do nosso corpo. Deus habita em nosso coração. Dele está no meio de nós. Então, todos nós somos igreja. Todos nós compomos a Igreja de Cristo.
Então a festa de hoje, a memória da Basílica do Latrão, a mãe de todas as igrejas, é a nossa festa também. A festa de todas as nossas igrejas espalhadas pelos 4 cantos do mundo. E também a nossa festa como templo e morada do Altíssimo, porque Ele está no meio de nós. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.